Fala galera, a Bola na Rede tá no ar, invadindo a sua madrugada desta segunda-feira em ritmo de decisão, porque a fase dos campeonatos regionais está chegando no final, agora é mata-mata, é fase decisiva. Tô aqui ao lado do Juarez Soares, e hoje, ó, Juarez, faz assim com a mãozinha, metro a metro, metro a metro. Porque a equipe do Corinthians jogou com o Bragantino no Pacaembu, porque o Bragantino vendeu o mando de campo e mesmo assim perdeu, hein? Vamos ver o que aconteceu. Mais de 15 mil pessoas foram ao Pacaembu para ver Bragantino e Corinthians. O Timão, embalado pela vitória contra o Deportivo Lara na Libertadores no meio de semana, se considerava o favorito. O Bragantino, do técnico Marcelo Veiga, era o franco atirador. Eu disse era, e vocês vão entender por quê. Logo no começo, o Emerson Sheik meteu essa bola e o goleirão Alex Alves defendeu. Aí o cara tentou de novo, mas o que você quis fazer nessa que eu não entendi, hein? Foi o suficiente para o Bragantino acordar. Tá certo que foi mais um cruzamento do que um chute, mas o Léo Jaime tinha que tentar, né? Teimoso, o Léo Jaime tentou de novo, só que errou a mira. O Fagner cobrou esta falta, aí a bola desviou no Matias e foi para fora. Aos 46 minutos, o Maicon mandou de prima e o Alex Alves segurou a bronca. E não é que 1 minuto depois saiu o gol, só que do Bragantino. O Vitinho cruzou, Matias meteu a cabeça e o Matheus Peixoto, livre, leve e solto, fez. 1-0. Os jogadores do time paulista pediram impedimento, mas o juizão não foi na deles, não. Na segunda etapa, o Bragantino veio com tudo, Diego Macedo e Guilherme Matias fizeram o Cássio trabalhar. Só que o Balbuena fez o goleiro ir também, só que buscar a bola no fundo da rede. Empate do Corinthians, 1-1. Inconformados, os jogadores do Bragantino reclamaram que foi falta do Romero no goleiro. Como o árbitro não deu nada, o clube do interior fez questão de marcar outro. Vitinho aproveitou o rebote do goleiro e não perdoou. 2-1 Bragantino. O Braga fez o terceiro mais ou menos do mesmo jeito. O Ítalo aproveitou o rebote da bela defesa do Cássio e mandou ver. 3-1 para desespero do bando de loucos. O Gabriel respondeu com esta bomba que passou raspando na trave de Alex Alves. Se ele não conseguiu deixar o dele, o Pedrinho conseguiu. Mandou de fora da área no ângulo. Uma pintura, um golaço. 3-2. Desesperado para empatar, o Corinthians pressionou. Só para se ter uma ideia, foram 3 escanteios nos minutos finais. Num deles, o Maicon cabeceou e o goleiro Alex Alves salvou o Braga. Aí não deu tempo para nada e ficou nisso. Bragantino 3, Corinthians 2. A gente foi muito bem na partida, a gente conseguiu anular as principais jogadas dele, que o treinador passou pra gente, né? Para se classificar para as semifinais do Paulistão, o time de Fábio Carilli precisa vencer por 2 gols de diferença na partida de volta quinta-feira na Arena do Corinthians. Independente de se fosse de decisão ou não, a gente entrou muito abaixo do nosso normal. Isso a gente é consciente. Acho que foi um rendimento muito baixo geral e o Bragantino conseguiu aproveitar. Juarez concorda com o Balbuena? O Corinthians realmente esteve muito abaixo do que ele pode contra o Bragantino? Teve. O Balbuena, além de estar numa grande fase, é um grande jogador, é muito consciente. Ele sabe que o Corinthians jogou mal hoje, jogou abaixo do que normalmente pode jogar, principalmente a defesa, que tomou gol de bola parada. O Cássio falhou, você achou? Eu acho que ele tinha que sair mais na bola, ele não saiu. A defesa que ele fez foi muito na cara, ele rebateu bem. Mas ele já teve em fase melhor do que ele está agora, entendeu? Agora o Corinthians não pode, num jogo decisivo, que agora é mata-mata, né? O Corinthians parece que não está muito acostumado com mata-mata. Como é mata-mata, o Corinthians teria... Pode soltar as imagens do jogo, tá, Felipe? Por favor, em tela cheia, para o pessoal ver enquanto o Juarez está comentando. O Corinthians, entre aspas, não podia se dar o luxo de tomar gol de bola parada. Uma defesa como a do Corinthians, que tem um goleiro que tem, né? Então o Corinthians realmente não jogou bem.
não jogou uma grande partida, jogou mal, Jogou mal. E se não é o chute do Pedrinho, pois é, que pegou de fora da área... Porque 3-1 parece que já era, né? Ele já tinha dado 3 tentativas de chute, porque ele limpa Foi um golaço. Na golaço. quarta ele meteu no ângulo. Isso. Aquilo ali salvou o Corinthians. Agora, jogando lá no Taj Mahal, com 40 mil pessoas... Dá pra reverter? Ah, dá. E o Corinthians vai... Você tem uma bicicletinha velha? Você tem, pode vender, pega o dinheiro da bicicleta, aposta que você vai comprar uma bicicleta nova. E o Corinthians, nesse jogo, vai contar com o Romero e com o Balbuena, porque ele conseguiu fazer um esquema com a seleção paraguaia. Eles só viajam na sexta-feira, o jogo vai acontecer na quinta, então eles vão estar em campo. A gente separou o gol do Balbuena, pode soltar em tela cheia, Felipe Jardini, por favor, porque deu muita polêmica, porque os jogadores do Bragantino falaram que o Romero fez falta no goleiro, ele teria atrapalhado o goleiro. O que você achou, Juarez? Eu vi bem, ele ficou na frente do goleiro, quando ele sentiu que o juiz poderia apitar, ele inclusive abriu a mão assim, ele tá com a mão aberta na frente do goleiro. Pra você não foi nada, então? Não foi nada. Gol inclusive, válido. O lance saiu depois que ele tinha saído de perto do goleiro. E o Romero, inclusive, depois do jogo, comentou sobre esse lance, a gente vai ver agora. Admito que eu fiquei na frente dele, mas eu não fiz nenhum movimento para impedir que ele saísse do gol. Eu fiquei na frente, olhei para ele que estava atrás, e aí quando estava caindo a bola, eu saí. Eu acho que não foi falta, para mim não foi falta. Ele concorda com você, tá 2-0. Exatamente, quando o Balbuena cabeceou, ele já estava longe do goleiro. Agora, tem um outro detalhe, que no cruzamento do gol do Bragantino, do primeiro gol do Bragantino, aconteceu que o lateral do Corinthians, Fagner, foi disputar uma bola e saiu pela linha de fundo. Ele, pessoalmente, saiu da linha de fundo. E a bola foi cruzada na área. Quando a bola foi devolvida de cabeça, o jogador que fez o gol do Bragantino estava impedido. Na tela, conforme você fala, na tela cheia, ele estava impedido. Aí, quem está comentando, que é o juiz que comenta, que é uma televisão só que faz, São Paulo tem 12 milhões de habitantes, tem 6 milhões de corintianos, e fica baseado na voz de um cara só que falou que o Fagner, que tinha saído pela linha de fundo, tinha voltado para dentro do campo e por isso dava condição pro cara do Bragantino. Mas ninguém viu, pô. A televisão não mostrou, pô. Mostrou o cara impedido, pô. Fica agora 6 milhões de corintianos, metade da população de São Paulo mais um, indo na conversa fiada do cara que só ele viu. Pois é, complicado. Olha, gente, além da derrota, o Corinthians passou durante a semana mais um mico, né? Que foi a possível contratação do Zeca. O Corinthians chegou a anunciar, mas no final, ó, deu nada certo. Vamos acompanhar. Pode chorar mesmo, Zeca, porque a sua novela de rescisão de contrato com o Santos na Justiça teve mais um capítulo infeliz. É que durante a semana, a diretoria do Corinthians estava super confiante e anunciou que tinha acertado com o lateral. Nosso jurídico tem feito análise, a gente tem feito, está trabalhando em cima de contratos e sendo provavelmente nas próximas horas a gente então consegue concretizar essa contratação. Para dar uma provocada nos santistas, o clube ainda postou nas redes sociais o jogador dentro de um carro subindo a serra e escreveu que o sistema Anchieta Imigrantes tem fluxo bom no sentido da capital paulista e que teria mais informações em breve. Os cartolas do Santos ficaram super irritados e ironizaram o Corinthians, dizendo que vai sobrar para ele quando reverter na justiça o caso. Risco pequeno é risco, né? Se o Corinthians assume isso, está no seu direito. O Santos entende que o Corinthians está correndo um risco de, no futuro, de repente, ter que desembolsar um bom valor pelo atleta. E a ameaça deu resultado, hein? Tanto que a cúpula diretiva do Timão foi avisada pelos empresários do Zeca que, caso o atleta seja condenado, eles não pagariam a multa de cerca de 100 milhões de reais. E o prejuízo seria só do clube. Aí o time alvinegro desistiu do negócio. Como eu disse, o Corinthians não vai correr nenhum tipo de risco. Essa é a nossa posição final. Pior é que o Peixe respondeu na mesma moeda. Postou nas redes sociais um plantão dizendo que falta de cuidados na estrada podem causar prejuízos milionários. Quem não gostou foi o presidente do Timão, André Sanches, que deu uma bronca no departamento de marketing por ter provocado o rival antes de ter certeza que o negócio iria ser concretizado.
Pior é que esse é apenas mais um fracasso do Corinthians, que anda dando vexames em contratações. Não faz muito tempo acertou tudo com o Alex Teixeira e na hora H os chineses aumentaram o valor e o Timão desistiu. Diego Tardelli também estava no alvo e deu um sonoro não à proposta. Teve também o William Potker, que quando estava na Ponte fechou com o Timão, mas disputou a Copa do Brasil e o negócio foi para os ares e ele acabou indo para o Internacional. Isso sem contar Drogba, que todo mundo disse que ele vinha. A torcida sonhou, mas tinha faltado avisar o jogador, né? Que só mandou uma carta agradecendo o interesse, mas que não tinha interesse. Resta saber agora qual será o próximo fracasso. A equipe do Palmeiras foi até Novo Horizonte e venceu e bem. No começo tomou um sufoco, mas depois reagiu. Vamos ver. O Palmeiras começou tomando o maior susto quando o Giancarlo acertou a trave. Como se não bastasse, o Anderson Salles fez o Jailson gelar com essa cabeçada. Que pressão é essa dos caras, Roger? Claro que a gente não imagina nunca dominar o adversário os 90 minutos, até porque jogo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, se enfrentando duas equipes que foram bem, né? Pois é, o Palmeiras conseguiu equilibrar o jogo a partir do momento que o Tony acabou derrubando o Borja na área. Pênalti. Os caras reclamaram pra caramba com o juizão, mas ele não tava nem aí. O Dudu, que não tinha nada com isso, abriu o placar num jogo importante para ele. Com 175 partidas, ele está entre os 100 jogadores que mais atuaram pelo Alviverde. No finalzinho do primeiro tempo, o jogo foi parado porque atiraram um chinelo no gramado. Brincadeira? Na segunda etapa, o Novo Horizontino só não empatou com o Thalisson porque o Jailson não deixou. Depois foi a vez do Vitor Luiz salvar o Verdão. Ele tirou em cima da linha o arremate do Cléo Silva. Enquanto lá atrás o pessoal estava esperto, na frente nem tanto, hein? Olha o gol que o William perdeu, nem ele acreditou. O Dudu também tentou, bateu de prima, mas o goleiro pegou. Pelo menos o William aprendeu a lição, né? Conseguiu driblar o goleiro só ameaçando chutar e depois mandou ver. Que golaço, 2-0. Indiretamente, o William participou do terceiro gol. A bola bateu nas costas dele e sobrou para o Keno. Na comemoração, primeiro ele ficou parado. Depois foi para os companheiros com uma cara fechada, mas garante que não é pelo fato de estar ficando na reserva, tá? Errei 3 passes ali seguidos ali, um sou de rapaz assim. Fico chateado comigo mesmo, que eu sei da minha qualidade, então não foi nada contra a Roger. É um treinador que me dá muita oportunidade, vem passando confiança para mim, fico muito feliz por isso. Então, é isso, não tenho nada contra a Roger. Daqui a pouquinho o Juarez vai falar sobre o jogo. Antes a gente separou o lance, que foi o pênalti do Borja. Do lance, como você pode ver aí, ó lá, Juarez Soares. Ele foi realmente empurrar na área ou ele se jogou? Não, eu acho que se jogou, acho que não foi pênalti, não. Não? E vou te dizer mais uma coisa, o juiz é esperto, hein? Agora... Aliás, é bom ficar de olho no juiz, porque Corinthians, São Paulo e Santos vão precisar do juiz para se classificar, hein? Você acha, é? Oh, não tenho dúvida nenhuma. Ih, ó o Juarez falando, hein? A arbitragem pode influenciar aí os jogos da volta do Campeonato Paulista. O Roger, depois do jogo, perguntaram para ele, Palmeiras já está classificado, né? 3-0 no primeiro jogo, jogando fora de casa. Ouça, veja o que falou o técnico do Palmeiras. De forma alguma, né? De forma alguma. Justamente é isso que a gente não deseja passar por dentro do vestiário. Né? Que o otimismo, né, pelo placar de 3-0 possa entender que a partida está definida e a classificação já está efetuada. Tem o próximo jogo, né, um jogo difícil, né, contra o adversário que sem dúvida nenhuma, né, vai querer reverter essa vantagem. É claro que nós temos uma vantagem importante, né, mas foi a primeira disputa, né, de 2 jogos. Juarez, ele quer falar pra mim que o Palmeiras não tá classificado? Não, ele tá sendo respeitoso, né? Ah, mas, pô, pelo amor tá de Deus, 3-0. né? O Palmeiras arrebentou o Novo Horizontino. É, o Novo Horizontino tem que ganhar de 4-0. Então, se fizer 3-0, vai pros pênaltis. na Arena do Palmeiras, Na Arena do Palmeiras. eu acho que já era, né? E sua senhoria? Hã? Sua senhoria vai estar lá, né? Estádio cheio, aquela festa. Agora, eu quero que vocês ouçam o que o Anderson Salles, jogador do Novo Horizontino, que vocês viram na reportagem, quase fez um gol de cabeça, falou sobre ter pego o Palmeiras nessa fase. Mas aí ele dá uma escapadinha, esse áudio vazou no WhatsApp, e aí ele fala do São Paulo também. Dá uma olhada. É um azar de pegar o Palmeiras, né? Agora no mata-mata. Se não pega um São Paulo da vida aí, meu filho. Aí já era, igual pra igual, com aquelas carniças. Juarez, se pega o São Paulo ao invés do Palmeiras, era de igual para igual, porque o time do São Paulo tá uma carniça.
É do interior. Carniça! Pô, isso aí não, é. Quem é do interior, como eu sou, caipira aqui de São Paulo, nós do interior somos caipira. Então usa-se muito esse termo, né? E fulano é maior carniça. Mas isso não é um desrespeito com o São Paulo? É, ele falou de uma gíria. O São Paulo está se desrespeitando a si próprio, né? É. Contratando treinador, o time não está jogando nada. Tá uma carniça mesmo. Tá uma carniça. Isso sem ofensa, é um qualificativo do interior. O que ele está dizendo é que se o Novo Horizontino pega o São Paulo, podia classificar. Sim. Agora, com o Palmeiras, ele sabe que o furo é mais embaixo. É. E o Palmeiras, como disse o Juarez, você não vai falar do Scarpa. Agora vamos mostrar uma reportagem super especial, porque o Gustavo Scarpa, por enquanto, não é mais jogador alviverde. Vamos ver. Sabe a vida tranquila do Scarpa no Palmeiras? Acabou, meu. É que a liminar que rescindiu o contrato com o Fluminense foi cassada e ele volta a ser jogador do time das Laranjeiras. Assim que a Justiça decretou a sentença, o Meia apareceu no bid da CBF, informando que o acordo com o Verdão foi rescindido e que o vínculo com os cariocas até 2020 volta a valer. Mas o advogado do Clube Alviverde garante que o atleta não precisa treinar lá não, viu? Agora, sob forma de interpretação, a gente tem, inclusive na CLT, um artigo que diz que enquanto houver uma discussão de rescisão indireta de contrato de trabalho, esse contrato de trabalho permanece suspenso e o atleta não precisa cumprir suas funções dentro da empresa. Inclusive, o que o jogador menos quer é voltar para o Rio de Janeiro. Primeiro, porque ele não gosta da cidade. O fato de eu vir sempre para Hortolândia me ajudou a não pegar nada do sotaque carioca, ainda bem. Continuo com as minhas gírias paulistas, sotaque do interior, então tô bem. Depois, porque ele não gosta da diretoria do Tricolor, que acredita agiu de má fé com ele ao não depositar o FGTS e o fundo de garantia. Quem me conhece mesmo sabe do meu caráter, da pessoa que eu sou. E outra, a causa foi vencida, né, a princípio na justiça, então quem estava agindo de má fé, quem estava sendo injusto, não era eu, era o Fluminense comigo. A raiva do Meia é tão grande que ele até curtiu um post da eliminação do Fluminense na Copa do Brasil. Mesmo com esse imbróglio, a diretoria do Palmeiras está tranquila, a gente explica. É que no contrato com o Scarpa, o Verdão não gastou nada para trazer o atleta. Além disso, existe uma cláusula que se a justiça cobrar multa rescisória contratual, são os empresários do jogador que vão pagar, e não o Clube Alviverde. Mas o otimismo, inclusive do camisa 14, é que vai conseguir a liberação sem valor nenhum. Tanto que ele pediu para ir até as últimas consequências com o caso. Que, na verdade, é uma estratégia, essa é uma estratégia do atleta, uma estratégia dos advogados do atleta. O Palmeiras, obviamente, acompanha muito de perto como parte interessada, colocou diversos advogados nesse caso, mas é importante que se diga que é uma estratégia particular do atleta. Agora resta apenas esperar o julgamento final, para saber se ele vai continuar sorrindo por aqui. Você acha que isso vai dar em alguma coisa? Ele vai ter que voltar para o Fluminense ou você acha que o Palmeiras consegue reverter isso aí, Juarez? Não, eu acho que ele vai ganhar na justiça. E você vê como é que é esse negócio de assinar contrato. Ali ficou muito claro. Se houver multa a ser paga, os empresários do jogador pagarão a multa. É o que o pessoal do Zeca não quis fazer. Totalmente ao contrário do Corinthians. Os espertos do Corinthians, porque lá tá cheio de empresários espertos. São todos sócios lá. Falou, olha, se tiver que pagar a multa, quem paga são os empresários. Não, o empresário não, o Corinthians, que ia pagar não sei quantos milhões. Quer dizer, para com isso, né? Agora, eu gostei muito desse jogador, ele tem muita personalidade, né? Acho que ele vai jogar no Palmeiras, sim. Também concordo com você. Agora vamos mostrar a derrota do São Paulo. O São Paulo jogou contra o São Caetano, a partida aconteceu no Anacleto Campanella e o time não foi nada bem, não. A Gui ficou bravo, viu? Vamos ver. Num calor de 30 graus, o São Paulo entra em campo para enfrentar o São Caetano. Um duelo que não acontecia fazia 5 anos. E foi o Azulão que começou assustando, e Ferreira obrigou o Jean a fazer linda defesa. O goleiro do time do Morumbi também teve que se virar para pegar o arremate do Nonato. Nenê até tentou responder, mas faltou pontaria, né? Mas calma, não é para desanimar, certo? Não abaixar a cabeça, porque nossa equipe tem qualidade. Alex Reinaldo foi outro que errou o gol, mas pelo menos o chute dele assustou, né? Neste lance, Diego Souza pediu pênalti. Ele jura que foi empurrado na área, mas o juizão não deu a mínima. Já que não deu para fazer pênalti, ele tentou de cabeça e nada de novo.
O Max resolveu fazer que nem o rival, só que a bola foi para fora. Aos 30 minutos, com calor infernal, o juizão deu uma parada para o pessoal beber água. Afinal, ninguém é de ferro, né? E parece que a paralisação ajudou o São Caetano, que bombardeou o visitante, com o Diego Rosa, que mandou para fora, e com o Nonato, que obrigou Jean a trabalhar. Só o Hermínio que foi mal, né? Recebeu o lançamento, avançou sem marcação e não soube o que fazer com a bola. Que coisa, hein? Pior que isso foi ele ter furado essa no começo da segunda etapa. O Petros também fez feio dentro da área. Sorte dele que o Jean pegou o arremate do Hermínio. E olha como é o destino. O Jean, que estava indo bem, saiu caçando borboleta nessa. E o Chiquinho aproveitou. 1-0 São Caetano. Até a pequena torcedora São Paulina, com vergonha, deu um jeito de não olhar mais pro campo. No lance seguinte, o Paes quis imitar o arqueiro tricolor. A diferença é que tinha um zagueiro na frente do Coelho. Na do Marcos Guilherme, não tinha ninguém na frente, mas... como ele não conseguiu, foi a vez do Nenê arriscar, em vão. O Diego Souza foi o que chegou mais perto, só que o pai estava super atento e os atletas já tinham uma super desculpa. O campo também não ajudou muito, porque você vai conduzir a bola vai pingando. Mas Raí, Lugano e Ricardo Rocha, que estavam com cara de poucos amigos na tribuna, não aceitaram essas desculpas, não. O gramado estava ruim, mas sol forte, mas isso não é desculpa. Tecnicamente estava ruim o time. No finalzinho, o Diego Souza roubou a bola no campo de defesa, avançou, tirou o zagueirão, mas parou no goleirão, até rimou. E ficou nisso, final no Anacleto Campanella, São Caetano 1, São Paulo 0. E teve cutucada do Valdívio. Quando perde, acho que dificilmente alguém vai bem, acho que quando ganha é sempre bom, né, que esconde muita coisa. Quem comemorou bastante foi a torcida do Azulão. É que com o empate no Morumbi, eles garantem a classificação. O tricolor precisa ganhar por 2-0 para passar. Em casa, temos que fazer 2 gols, temos que virar, então, mas é com cabeça, a primeira parte já foi, agora é concentrar, porque a gente não pode sair fora nessa fase. 1-0 é muito fácil de reverter, com certeza a nossa equipe vai fazer um gol lá, no Morumbi, tenho certeza. Então vamos em busca desse gol e tentar a classificação. Daqui a pouquinho uma reportagem especial sobre o Diego Aguirre e o Pintado, reação deles e tudo mais. Agora vamos soltar em tela cheia o pênalti que o Diego Souza reclamou. São Paulo disse que o árbitro não deu pênalti, que ele foi tocado dentro da área. Juarez Soares, você acredita realmente que foi pênalti ou não foi nada? Ele se jogou. Eu achei que o cara do São Caetano foi na bola, mas queria saber a tua opinião. Ó lá. O cara não tocou a bola antes ou você acha que tocou o pé dele? Não foi nada. O São Paulo está reclamando. Está se prevenindo para o jogo do Morumbi. Para pressionar o juiz. Ó, lá em São Caetano não deram um pênalti. Vê lá o que você vai fazer hoje aqui. Já estão jogando uma pressão diferente. Aí qualquer coisa o juiz já fala, nossa, vamos para a marca e um abraço para o gaiteiro. É isso aí. Entendeu? A gente separou agora um segundo lance, que foi o gol do São Caetano. Pode soltar em tela cheia, Felipe Jardini, por favor, porque eu acho que o Jean falhou. O Jean falhou nesse lance. O Jean tem que ser o titular do São Paulo ou ele vem falhando muito, Juarez? Não, eu acho que ele não... Olha lá. Ele, antes de tomar esse gol, ele tinha feito 3 grandes defesas, ele estava bem. Mas nesse lance, especificamente, ele saiu mal. Tá meio seguro. Se ele sai do gol, ele tinha que tocar na bola. Pô, o goleiro não pode ficar embaixo da bola de jeito nenhum. Ele pode perder a posição com a Aguirre, você acha? Não, Porque não é a primeira vez que ele falha, né? Não, o titular do São Paulo saiu do gol pro Jean entrar porque ele se machucou. Sim. Pô. Ele é o titular do São Paulo. Mas tem outros também, né? Tem 3 goleiros aí disputando, né? Você acha que o Jean tem que continuar? Não, Sarano, o goleiro do São Paulo, ele tem que voltar. Já sai, né? Olha, depois do jogo, o Raí, que é diretor do São Paulo, chegou a dizer que o time precisa, contratar mais, viu? Vamos ver. Obviamente que a gente vai buscar ainda mais opções, pensando na temporada como um todo. O Regis, que veio, lateral direito do São Bento, é o novo Edmar também. O São Paulo precisa de reforço, Juarez? O São Paulo precisa de reforço. Eu acho que a defesa do São Paulo ainda se consegue arrumar com o que tem lá. O que o São Paulo não tem é centroavante. Precisa de um cara, centroavante. O São Paulo não tem um centroavante. Agora, vamos mostrar o duelo de técnicos, né? Porque o Aguirre estreou no São Paulo e do outro lado estava o Pintado, que foi demitido do Tricolor não faz muito tempo. Vamos ver.
O estreante Aguirre começou o jogo tranquilo, apenas observando o time. Nem o fato de ter apenas um dia de treino antes da partida tirou a tranquilidade do uruguaio. Obviamente não é o ideal ter tão pouco tempo, mas as coisas são assim e não é tempo de pedir desculpas. Já o Pintado estava meio tenso, olhando para os lados. É que o técnico, demitido recentemente do tricolor, queria vencer para dar um tapa com luva de pelica. Confesso que tem um sabor muito especial vencer. E conseguiu, o azulão dele atacou bastante no começo do jogo. Mas nem a pressão inicial do rival deixou o Aguirre muito tenso. No início, ele se preocupou mesmo em proteger o pescoço do forte sol para não se queimar. O problema é que conforme o tempo foi passando, Nenê, Cueva e Diego Souza estavam meio perdidões no jogo. Repare que o Aguirre começou a ficar inconformado, fez um sinal negativo com a cabeça e deixou no ar que os três jogando juntos não dá. Eu sei que talvez anteriormente não tenha funcionado, mas também tem que tentar transmitir certa oportunidade e confiança aos jogadores. Eu quero tirar minhas próprias conclusões e cada jogo é uma oportunidade para cada jogador e tem que aproveitar ou não. Do outro lado também teve irritação. A cada gol perdido, o Pintado ficava inconformado. Acho que nós merecíamos sim um resultado melhor. Tanto que na parada técnica, o comandante do time da casa não parou um segundo de falar com os jogadores. O treinador tricolor preferiu aproveitar o tempo para chamar a atenção de um atleta em específico, o Cueva. E pelo visto as broncas não deram certo. O peruano continuava errando demais. O Aguirre estava incrédulo e preocupado com o péssimo desempenho individual dos seus atletas. Obviamente me preocupa porque temos que encontrar o time, encontrar o nível de alguns jogadores que individualmente não estão dentro das suas possibilidades. Mas a gota d'água foi ver o Chiquinho abrir o placar para o São Caetano. Aí até ele desistiu de ficar na beirada do campo dando instruções e voltou para o banco de reserva super desanimado. Temos que melhorar muito, temos que trabalhar e o time tem que ter outra disposição. E ele continuava não acreditando no que estava vendo. Depois do jogo de hoje, fiquei com algumas ideias e coisas que obviamente não gostei. O Pintado também estava inquieto, andava para lá e para cá, louco para que o jogo acabasse. O São Caetano é uma equipe consistente e que encontrou a maneira de jogar e trabalhou para vencer. E não é que ele acabou, o São Caetano venceu para desespero do Aguirre, que acha difícil reverter o placar. E o importante é conseguir a classificação. E eu penso que é difícil, mas é possível. Parece que aquele que foi demitido do tricolor por causa de uma briga com Cueva deu um nó tático naquele que acabou de chegar. Eu queria deixar muito claro que essa é uma vitória de um grupo de atletas, de profissionais que têm trabalhado muito, que têm se dedicado e acreditado de uma maneira muito especial. Juarez Soares, você viu o que o Aguirre falou, não dá para os três jogarem juntos, hein? Nenê, Diego Souza e Cueva. Ele descobriu, hein? Você acha que não dá, também? Ele descobriu que o Pelé jogava bem também, né? Falou, o Pelé jogava bem. É lógico que os três não podem jogar juntos. Acontece que o Cuevas tem um padrinho muito forte no São Paulo. Ele é a menina dos olhos, eu acho que é do presidente do clube. O Pintado saiu porque brigou com ele. Pois eu acho que o Cuevas é a menina dos olhos do presidente do Leco, só pode ser. E não tá jogando nada. Ninguém mexe com ele. Ele foi pra terra dele lá, chegou atrasado, falou, eu não vou não. Tô tirando umas fotografias aqui pra publicidade. Chega, treina a hora que quer, do jeito que quer, joga a hora que quer e o time não ganha, pô. Pois é. E o time não ganha. Então eu acho que o jogador precisa sentir qual é o time titular. Cara, eu sou reserva, então eu vou brigar para ser titular. É isso que tinha que acontecer. Agora me diga uma coisa. Não tem o Raí, que é um jogador experiente, o Ricardo Rocha, o Lugano. Tá cheio de jogador lá. Por que os caras não chegam pro Leco e falam assim, com o Giardini, o time do São Paulo fez 5 gols em 2 jogos e não tomou nenhum. Deixa ele aí. O Aguirre vai ficar observando a final do campeonato, depois ele assume.
Se o Jardine continua com o time que ele conhece na palma da mão, o time não perdia para o São Caetano. E vou dizer outra coisa para você. Se você pegar o Aguirre e ficar perto dele no treino e falar, chama o jogador pelo nome aí, todos os jogadores. Ele não sabe o nome dos jogadores do São Paulo. E pegaram o cara, tiraram o Jardine e puseram ele como se ele fosse fazer uma mágica. Fez calor. Ah, tá bom, só fez calor para ele. Pois é. E o campo estava ruim só para os jogadores do São Paulo. O Raí falou isso na reportagem. Tem a dó, não. Não dá. Olha, o Santos empatou 0-0 com o Botafogo, né? E agora espera a partida de volta, precisa vencer para conseguir a classificação. Vão ver mais gols pelos estaduais do Brasil. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco venceu o Botafogo por 3-2. Gols de Riasco, que fez de letra. André Rios. E Paulinho. Já o Vasco descontou com o Rodrigo Lindoso. E Brenner. Apesar da vitória, uma lesão preocupante para o Vasco. João Paulo levou uma solada de Rildo e foi direto para o hospital, com fratura na tíbia e na fíbula. Mais tarde foi a vez de Rildo levar a pior. Numa disputa de bola, caiu em cima do ombro e teve de deixar o campo. Os dois times estão classificados para as semifinais do Cariocão. Já o Flamengo, que atropelou a Portuguesa, venceu por 4-0. O primeiro foi de Everton Ribeiro. Henrique Dourado aumentou de pênalti. Depois foi a vez de Geovânio balançar a rede. E Geovânio desencantou de vez. Fechou o placar com esse golaço. Flamengo 4-0. Jogando com o time reserva e já classificado, o Fluminense, que terá pela frente o Flamengo, saiu na frente contra o Cabofriense. Gol de Douglas. Mas cedeu o empate. Lucas Cunha marcou para o Cabofriense, final 1-1. No Gauchão teve Grenal no jogo de ida das quartas de final. Quem levou a melhor foi o Grêmio, que meteu 3-0 no Colorado. O primeiro a marcar foi Everton. Jael aumentou. E Arthur fechou a conta e passou a régua. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi o primeiro a se classificar para as semifinais. Contra o Patrocinense, o nome do jogo foi Raniel. Ele fez o primeiro nessa bela jogada. Marcou o segundo e fechou o placar. Cruzeiro 2-0. O Atlético pegou o RT e também conseguiu a classificação. O único gol da partida foi de Fábio Santos. 1-0 Galo. Olha, infelizmente nosso tempo acabou, Bola na Rede fica por aqui. Juarez Soares, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta, vamos saindo aí. E o Rio do Vasco que quebrou a perna do João Paulo. Que coisa que maluco. Feia. Tchau, gente. Fui.